Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindas a mais uma news da Estúdio Fiscal. Então semanalmente a gente vem trazer aqui para vocês notícias tributárias, trazer atualizações do que está acontecendo no nosso Brasil, que envolve então a parte tributária, fiscal e contábil. Porém a news de hoje ela é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2021, ou seja, as principais notícias que envolveram o ano tributário aqui no Brasil no ano de 2021. E para estar junto comigo, vocês já me conhecem, eu me chamo Rafael, sou o Regis da Estúdio Fiscal. Eu trouxe o Wagner para se apresentar. Wagner, tudo bem? Que é o nosso gerente comercial da região Sudeste. Obrigado pelo convite, Rafael. Sou o Wagner Soares, eu atendo a região Sudeste 2, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Praticamente eu acho que todo mundo aí também conhece, mas a gente está junto aí para bater esse papo. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Então, Wagner, a news é o seguinte, a gente vai listar os principais tópicos de notícia, a gente vai comentar aqui com o pessoal então das retrospectivas do que aconteceu no ano. E eu vou iniciar com a principal notícia para mim do ano de 2021, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS vira administrativo e não mais judicial. Então, pessoal, como vocês todos sabem, antes a chamada tese do século, que todas as empresas entravam na justiça, era para excluir a parcela de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, que o ICMS ele não era considerado receita. E isso trouxe um impacto gigantesco para todas as empresas no que tange a economia de tributos. Para ti, Wagner, tu acha que também foi a principal notícia do ano? Rafael, acho que é da década, na verdade. É uma notícia muito importante e a gente tem visto na rua, no mercado, que as empresas ainda estão se adaptando. É uma situação de maio e os contribuintes ainda não alcançaram a economia mensal, que seria, digamos, o objetivo mais fácil. Imaginem a recuperação, acho que tem muito para a gente correr atrás disso ainda e é uma mudança muito importante. Nunca tinha visto isso no tributário. Por isso que a gente chama da tese do século, né? É a mais importante. Então, pessoal, toda aquela parcela de ICMS que está incluída na base de cálculo para apurar o PIS e COFINS, ela tem que ser excluída, tem que ser tirada. Então é isso que o Wagner está comentando. Muitas empresas ainda não estão ligadas nessa notícia. Isso demonstra novamente o papel de importância que a Estúdio Fiscal tem para as empresas na hora de fazer uma revisão tributária para justamente ir nesse ponto. Antes era jurídico, ou seja, quando é jurídico é moroso, então leva 1, 2, 3, 4 anos, e hoje é administrativo, então é algo que pode levar aí em alguns meses, 3, 4 meses, para já ter o resultado em mãos, né? A vantagem do cruzamento, né? Porque o pagamento a maior configurado nessa operação te permite usar contra outros tributos, é um crédito excepcional. Wagner, então essa para mim foi, por isso que eu comecei por ela, que foi a principal notícia que eu vi do ano de 2021. Vamos dando seguimento. Ministério da Economia entrega ao Congresso a segunda fase da reforma tributária. Então, o projeto entregue na sexta, dia 25/6, pelo ministro Paulo Guedes ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, trata da reforma do imposto de renda da pessoa física, das empresas e de investimentos financeiros. Então, pessoal, o que acontece? Desde 2020, lá do mês de 2020, se não me engano foi por junho também, nós tivemos a primeira entrega da proposta da reforma tributária, que foi a questão do PIS e COFINS. Então, com a criação da CBS. O que era a CBS? Eu trocar 5 tributos hoje, que é o PIS e COFINS sobre faturamento, PIS e COFINS sobre a importação e o PIS sobre a folha de pagamento, pela CBS, um tributo único. E um ano depois, o Ministério da Economia soltou então a reforma do IRPJ. Dentre os principais tópicos que estão ainda em debate, que ficou para o ano de 2022, isso é bem importante frisar, que foi congelado, né? Que foi congelado. A gente tinha o assunto de tributação de dividendos, de redução da alíquota do imposto de renda, do fim dos juros ao capital próprio, tentaram emplacar uma tributação sobre rendimento de fundo de investimento, fundo de imobiliário, também que não emplacou, enfim. É uma conversa longa que ficou para 2022 e, Wagner, eu não sei se vai sair em 2022, ano de eleição. Hein? Não acredito, é difícil a gente pautar uma situação nesse nível, mas eu não acredito até 2024, porque independente do governo que se eleger, tu ainda tem o período de transição 2023, que vai ser um ano complicado para o novo gestor ou mesmo para a mesma manutenção de gestores. Acredito mais na reforma do imposto de renda do que na do PIS e COFINS. Acho que ela vai andar mais rápido. Também acho que vai andar mais rápido. Eu acho que é mais simples e está mais quente. Sim. Então, troca de governo, ano que vem é ano de eleição, tem muito embate político. Eu acho que se fosse aprovar a reforma, deveria ser aprovada esse ano. Que nem tu falou, o ano que vem, ano de eleição, o outro ano
entrada do novo governo e daí vai voltar às pautas de reforma tributária, reforma administrativa, que é algo que já vem de muito tempo. Todo novo candidato à presidência sempre fala em reforma, mas nunca acontece, né? Lembrando que a gente não aposta exatamente na mudança presidencial em si, mas tu tem a mudança da Câmara, então é onde acontece as votações, é onde vai ter o efeito Senado e Câmara, tem a reforma de quadro, por isso que a reforma não anda, não pela questão presidencial em si. Sim, exatamente. Então essa foi a segunda notícia mais impactante que a gente trouxe aqui na nossa retrospectiva. Para a terceira, essa aqui aconteceu com mais de um segmento, eu vou citá-la aqui. Receita Federal identifica sonegação fiscal de mais de 200 milhões no segmento de postos de combustíveis. A prática foi detectada pela equipe do Rio Grande do Sul, mas ocorreu em estabelecimentos de todo o país. E eu vou linkar com a que a gente teve das concessionárias, que foi uma situação bem parecida e que tange a parte de bonificação paga pelas grandes empresas, pelas grandes distribuidoras, no caso das autopeças, das concessionárias, pelas grandes montadoras que pagavam bonificação para o varejo, ou seja, para concessionárias e para postos de combustíveis, e os mesmos não estavam tributando essa receita. Então, pessoal, aquele mito de vou fazer uma revisão tributária, vou trazer para o nosso mundo agora. Vou fazer uma revisão tributária, não quero fazer porque vai trazer a receita para dentro da minha empresa. Não, isso não é verdade. Depois da implementação do sistema SPED, sistema e-social e outras obrigações, tudo ficou mais automático. A Receita Federal sabe de quem tu comprou e para quem tu vendeu. E no caso dos postos e no caso das concessionárias, elas não vão no varejo, elas vão no grande, na distribuidora, na montadora, elas pedem a relação das montadoras. Nesse caso dos postos, o que a Receita fez? Ela identificou no SPED contábil das grandes distribuidoras valores altos pagos de comissões, de bonificações ao varejo. E foi no varejo e não viu essas receitas. Então, Wagner, acho que é uma prática comum da Receita, né? Eu queria trazer 2 pontos importantes sobre esse tema. O primeiro ponto é o posicionamento da Receita Federal. Pessoal, a tendência para 2022, já fazendo pequenas projeções para o ano que vem, é que eles atuem nesses segmentos e façam novos movimentos similares a esse aí. É gestão de caixa. Eles escolheram setores com efeitos financeiros importantes e estão indo buscar. O aspecto sobre o controle disso, para a gente, a revisão tributária se torna importante para o contribuinte, uma vez que a gente está pautado e focando no crédito, mas a gente também trabalha a mitigação de riscos. E aí esse é um dos riscos que, obviamente, a gente consegue gerar um modelo de gestão que seja atrativo ao contribuinte oferecer a tributação sem o efeito da multa quando a Receita Federal chega nele, né? Que aí fica pesado. Multa de ofício, né? Exato. Então, como o Wagner falou, é uma prática comum da Receita, ela vai nas grandes empresas e nas grandes empresas acabam então chegando até o varejo nessa parte de fiscalização. Então, revisão tributária é uma questão de compliance, não é só buscar crédito ou identificar passivo, mas é organizar a empresa, né? Elencando, eles trabalharam esse ano com fiscalização pesada em concessionárias, ramo automotivo, cosméticos, postos de combustíveis e atacadistas. 4 setores importantes com um movimento de impostos altos, a Receita Federal já movimentou. Tendência de expandir isso. Sim, importantes para o PIB, né? Do Brasil. Então, essa foi a nossa terceira notícia, para falar para vocês. Então, falamos de exclusão do ICMS, reforma e malha. Agora, eu vou trazer outra notícia, a nossa quarta notícia. Receita Federal inicia mais uma operação daí de malha PJ, relativa à insuficiência de declaração do Imposto de Renda e Contribuição Social. Essa aqui eu já vi uma parecida, se não me engano, foi em 2019 ou 2020. Nesse caso aqui, trazendo para a Receita Federal ela mapeou todas as empresas lucro real trimestral e ela fez cruzamento simples, ou seja, o quanto que as empresas têm que pagar com o quanto que elas efetivamente pagaram e declararam. Então é muito fácil de pegar, pessoal. Tu entrega a ECF, o SPED, que remonta a apuração do IRPJ. Tu entrega a TCTF, que é onde tu faz a declaração de débitos. E tu pega o DARF pago, que é a guia que tu paga. A Receita ela foi diretamente nesses pontos. Então, a partir desse cruzamento, ela identificou que tinha divergência, que não tinha valores a pagar. E a partir dela, começou a notificar todas as empresas. Um caso parecido, que ocorreu, se eu não me engano, eu não me lembro agora, se é 2019, 2020, que ela mapeou as empresas do lucro presumido para identificar empresas que não estavam tributando a sua receita financeira. Aquela quando a empresa
baixo resgate e aplicação financeira que tem o rendimento e a retenção, isso tem que ser declarado. Então, Wagner, eu acho que é mais um indicativo da atuação da Receita Federal nas empresas, né? É interessante isso aí, porque foi o primeiro efeito de e-financeiro que eles atuaram, foi no presumido. Vejam que eles optam no ano de 2021 por ações em grandes contribuintes e grandes valores a recuperar, mas em 2019, quando eles implantaram o e-financeiro em 2017, rodaram nas empresas de menor porte para testar a ferramenta de cruzamentos. A tendência também de fiscalizações. A Receita tem te convidado, né? A gente já viu algumas dessas cartas a prestar os esclarecimentos das divergências de cruzamentos deles. Não é uma autuação, não é uma nota de ofício, mas por outro lado eles te mandam um convite onde que eles colocam claramente que você está lá na no caixa risco de mensagens fiscal. da ECAC, né? Me explica por que tu tem 100 aqui e 200 na outra, mais ou menos assim. Né? E eu vou dar outra dica aí para vocês, que tem para vocês empresários. Receita Federal está analisando muito a questão de máquina de cartão de crédito e débito. Tem uma declaração específica que os bancos informam, que é o DCRED. Então, ali os bancos informam a movimentação financeira que tu teve de cartão de crédito e cartão de débito. Então, quando ela vai cruzar, tu declarou que tu recebeu 2 milhões de reais, mas tu tem 3 milhões de máquina de cartão de crédito, tá aí um indício de não conformidade e de sonegação que a Receita Federal vai te apontar para corrigir. Então, cuidem essa parte de máquina de cartão, de crédito, de débito em confronto com a sua conta caixa, sua conta banco, com as suas conciliações contábeis. Né? É até uma questão que pode ter o risco da própria operadora declarar errado. Então, exatamente. A forma como tu contabiliza isso ou como tu lança isso para a tua percepção, ela te ajuda até a se defender depois. Importante segregarem pessoal na contabilidade. O empresário fique atento a isso aí e a tendência de fiscalização pesada em 2022 também. Também, né? Acredito isso aí também acho que tá na ponta, tá muito quente esse assunto. Então, nosso quinto assunto agora. Então, fomos 4 assuntos, um de créditos tributários da reforma e 2 de autuações da Receita. Esse aqui é um ponto que, cara, eu gravei a news da semana passada envolvendo a empresa Visa, eu já gravei sobre a Netflix e eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho também. Netflix reacende discussão de crédito de PIS e COFINS sobre publicidade no CARF. Então, nós já vimos que empresas grandes como Natura ganhou a publicidade e propaganda como crédito. A Ricardo Eletro, acho que foi a primeira que ganhou o crédito de publicidade e propaganda. A Netflix tentou e o CARF negou. E a Visa tentou o crédito e ganhou. Porque a Visa era o seguinte, ela fazia propaganda e publicidade para fortalecer a marca dela, não para vender cartão, mas ela fortalecendo a marca dela, o cliente dela, que era o varejo, que eram os bancos, conseguiam faturar mais porque o consumidor final, eu, Wagner, você, que ia lá comprar na loja, opta pela bandeira da Visa. Opta pela bandeira da Visa. Então, eles conseguiram enquadrar a essencialidade na questão da publicidade, que é um assunto que é muito discutido depois do parecer da Receita de essencialidade do que é insumo. Então, muitas empresas brigam por isso. Já o Netflix não teve esse sucesso e, Wagner, o CARF às vezes é uma caixinha de surpresas no que tange esse crédito, né? Pois então, sabe que interpretando a situação da Netflix, porque eu li bastante a respeito do assunto, eles estavam tratando o custo deles com a publicidade dos novos lançamentos, isso não angariava em assinaturas novas, que é onde está a margem de tributação deles. Ter o catálogo mais interessante da ferramenta te faz ter assinantes, mas eles não conseguiram vender a ideia para a Receita Federal de que o catálogo deles de divulgação era importante. Esses são temas que a gente no administrativo não trabalha com esse nível de sair levantando esse valor para a empresa usar, né? De garantia, né? Não poderia fazer, né? Então, isso sempre a gente recomenda que tu use a esfera jurídica ou que tu faça a solução de consulta prévia no administrativo. Como a gente trabalha, a gente não apontaria, mas é um tema de interesse porque insumos ainda assim são uma margem de possibilidade de economia enorme para as empresas, desde que bem identificados, né? E eu estava lendo, quando eu falei da Visa, a defesa da advogada foi muito boa. Que ela falou, a Visa não quer ganhar dinheiro vendendo cartão. Ela faz a marca para beneficiar o cliente dela, que é o varejo, o banco, e que daí o cliente final vai conseguir comprar mais porque vai ver o cartão Visa, vai ter benefício. Então foi muito boa a jogada. Já a Netflix não conseguiu comprovar que a propaganda traz mais assinatura, né, do que se não tivesse. Exato. Então foi muito boa a jogada da Visa. A da Natura também foi bem parecida. E eu acho que eu vou trazer isso aqui para 2022, vai ser um caso que vai ser muito discutido.
Muitas empresas vão debater esse ponto, muitas empresas vão atrás desse ponto. Eu acho que vai ser aí um dos top assuntos do ano que vem. Eu também acho crédito de publicidade. Sim. Não só de publicidade, eu acho que teremos outras demandas de créditos não exatamente homologados. Subvenções é um tema que vai sempre estar rodando em discussões de pauta. A gente sabe que tem muita coisa que o administrativo permite, mas que o contribuinte não alcança. E os grandes players, as grandes empresas tributadas do Brasil, elas vão chamar essas discussões para pauta. Bom para o nosso negócio. Até pelo poder de barganha, né? Exato. O Rafael abriu uma empresa no Simples, é diferente do Gerdau debater o mesmo ponto pela força de mercado, né? Exatamente. Isso abre leque para possibilidades para a gente, então fiquem atentos durante o ano que vem. Boa. Vamos lá, mais um assunto também que rodou o ano de 2021, mas esse aqui é bem importante para grandes players, construção civil e outras empresas. CPRB, desoneração da folha de pagamento é prorrogada até 2023. Então, pessoal, apuração de INSS, desde a Lei 2.546, as empresas elas tinham uma obrigação, até 2015 era obrigatório, elas não recolhiam os 20% patronal sobre a folha. Elas recolhiam um percentual sobre o seu faturamento, sobre a sua receita. A partir de 2016, isso aqui virou opcional. Ou tu pagava sobre a folha, ou tu pagava sobre o faturamento. Porém, essa lei ela ia deixar de existir agora, ela ia acabar. E voltou no Congresso, voltou na Câmara, no Senado, para prorrogar a desoneração. Então, muitos setores brigaram por isso, ou seja, para recolher um percentual do faturamento, ou seja, 1%, 1,5%, 2% ou 4% sobre o faturamento, e não os 20% sobre a folha, né? O que tu acha disso aí? Essa também é outra tendência importante do ano que vem. A gente falou em tendências de uma Receita Federal mais dura com o contribuinte, mas eles estão fazendo as contrapartidas. Se vocês prestarem atenção durante o ano, a gente teve excelentes casos de ressarcimentos pagos pela Receita Federal em prazos exíguos, posicionamento de ressarcimento ao invés de compensações de ofício. Apesar da mão fiscalizatória estar um pouco mais pesada, também tem esse lado onde que eles estão aplicando algumas justiças tributárias bem importantes. Natural, uma tendência importante, inclusive tens uma outra notícia que tu vai abordar, a tendência de segurarmos alíquotas abaixo ou reduzirmos a alíquota é um caminho para 2022. A gente vai perceber redução de carga durante o exercício. Também acho que vai acontecer. A Receita ela faz um equilíbrio, né? A partir do momento que tu aprova uma exclusão do CMS que vai tirar muito caixa da União, ela começa a ser um pouco mais fiscalizatória, exato, né? Isso é mais um indício. A desoneração acho que foi uma vitória. Acho que foi bem difícil aprovar, foi muito debate, mas é um ganho aí de fôlego para empresas que têm muita folha e daqui a pouco vão ter um faturamento muito alto. O setor de construção civil é muito justo a desoneração, é muito justo. É muito justo, né? Também acho. Também concordo contigo. Então, encerramos a parte da desoneração da folha, outro assunto bem quente no ano 2021. Outro assunto que é parecido com a exclusão do CMS da base do PIS. Não incidência de RPJ e contribuição social na taxa Selic dá fôlego para os contribuintes. Então, pessoal, isso aqui foi outro tópico bastante discutido, era um ponto jurídico, está virando administrativo, falta só ali o posicionamento da PGFN, o STF já se pronunciou, já deu ok, e da Receita Federal, aonde é o seguinte, quando eu tenho um crédito tributário e eu solicito ele, a Receita me paga, ela vai me pagar com o juros Selic. Então, além de eu receber o meu valor principal, eu vou receber os juros que correu durante esse 1 ano, 2 anos, 3 anos até receber esse valor. Só que até esse ano, esse valor ele era tributado. Então, digamos que eu solicitei 100 mil reais e ganhei mais 30 mil de juros Selic. Eu ia ter que tributar esses 30 mil de juros como receita financeira dentro do meu IRPJ, então 34% sobre esse valor. Porém, isso não vai mais acontecer, porque o STF entendeu que isso aí não é um acréscimo de patrimônio, é só uma correção de um valor que tu pagou a maior. Então, isso vai trazer também muito benefício para as empresas que solicitam um crédito tributário, que não é um acréscimo de patrimônio, para não mais devolver esse dinheiro para o fisco, porque tu recebe e devolve 34% dele, né? Exatamente. Essa tendência das ações antigas, porque essa ação ela também deve findar 2009, 2008. É antiga também. Mesmo a época da questão do PIS e COFINS, elas estão chegando às suas conclusões e com tendências favoráveis. O mesmo desafio que a gente teve com a questão do PIS e COFINS,
acontece nesse processo, uma vez que você tem que administrativamente regulamentar isso e ordenar a forma de execução, porque vai ter que ser tratada de exclusão, de apuração de imposto de renda, etc. Então, é uma tendência para o primeiro trimestre isso ser definido pela PGFN. Não é um trabalho que a gente pode estimular vocês a buscarem contratos apenas disso, porque é uma fatia pequena, né, de possibilidades, mas vitória do contribuinte é novamente uma abertura de justiça tributária feita pelo STF. Eu vou falar 2 tópicos aqui. Ele discutiu a não incidência do RPJ na taxa Selic, mas não falou do PiscoFins, né? Que o PiscoFins incide sobre a receita financeira também. Exato. Eu acho que vai surgir uma nova tese de exclusão do Selic da PiscoFins. Pode anotar. E vem sendo muito debatido a questão de teses filhotes. Então, a partir do momento que eu aprovo uma tese, que é a da exclusão do CMS da base do PIS, tem outras diversas teses que vêm na carona. Exclusão do ISS, exclusão do CMS da base CPRB, exclusão de um monte de impostos da base do PIS, então que são as teses filhotes. Então, eu acredito também que em 2022, mais algumas teses importantes que estão em discussão vão virar administrativa. Isso é um tema engraçado porque a gente fala de reforma tributária e é justamente por esse tipo de situação que se discute reforma. Mas também é justamente por esse tipo de situação que tu sabe que a reforma não anda, porque o Frankenstein vai continuar existindo, né? A atrocidade de desencaixes na estrutura tributária do Brasil ela é muito grande. Não vai ter uma fórmula mágica que vai simplesmente encaixotar tudo num tributo só, sem margem para discussões. Então, por isso que as coisas demoram no Brasil e por isso que a gente tem esse nível de discussão. Exatamente. Mas elas são uma delícia, né? Assim, quando a gente começa a ver que uma regra foi corrigida em prol contribuinte justa, eu acho o máximo. E regras que são paralelas em discussão jurídica, elas vão aos poucos sendo aprovadas, né? Porque não tem como tu manter uma e não manter outra. Exatamente. Ou tu exclui de uma vez ou... O ISS do PIS e COFINS, que é uma tendência também, né? E eu vou dar uma tendência que eu não sei se vai se confirmar assim tão fácil, mas a gente viu muita discussão de tributo federal, PIS, COFINS e RPJ, e eu não vi nada de tese previdenciária virando administrativo. Perfeito. Se eu fosse fazer uma previsão para 2022, eu acho que algumas teses que hoje da parte previdenciária que são jurídicas vão virar administrativas. Nós já vamos começar as previsões já? Não, tem mais, vamos guardar não, tem mais uma né? última notícia entre as previsões. Isso aí, né? Então guarda tuas cartas de tarô na gaveta. Exatamente. Então, a última notícia, então, antes da gente fazer algumas previsões, tá? Redução da alíquota do ICMS no estado do Rio Grande do Sul para 2022. Então, pessoal, isso aqui já é uma realidade. Lá quando o governo Sartori levou as alíquotas do ICMS, né? Perfeito. De parte de comunicação, de energia, de combustível. A tendência é que acabasse em 2022, então para iniciar já com alíquotas menores. Ficou-se aí uma dúvida, vai manter, não vai manter, e o governador Eduardo Leite disse que não. O ICMS, nós vamos seguir a regra, se é para baixar em 2022, a gente vai baixar e voltar ao normal, né? Isso até foi um debate um pouco mais longo, né? Até Sim. A gente sabe que a abrangência é nacional, mas discutindo um pouco das regras tributárias feitas aqui no Rio Grande do Sul, o prazo era 2020 e o Eduardo Leite prorrogou a 22. Ele não tem mais como prorrogar sem também envolver o próprio Sim. Congresso, a Câmara Estadual, então deixa encerrar. O efeito econômico tributário no Rio Grande do Sul vai ser pesado, a redução de carga é bem importante. Vai. E aí eu acho que o Estado também começa a tomar ações sobre autorregulação. A gente tem muitos devedores de ICMS no Rio Grande do Sul, assim como todo o Brasil. Como todo o Brasil, né? E a Receita Estadual é muito mais atuante nesse caso, eu vou dizer que é federal, né? Sim, eles têm capacidade de busca e apreensão e de... Fiscalizatória muito mais forte. Então, pessoal, essas foram as principais notícias tributárias do ano de 2021 que eu e o Wagner gostaríamos de compartilhar com vocês. E agora a gente vai abrir um tópico aí, de alguns minutinhos aí, 2 minutos, para falar de previsões. Agora eu vou falar de previsões. O que eu acho que vai acontecer... Futurologia. O que vai acontecer no cenário tributário do ano de 2022. Vamos passar vergonha ano que vem, Rafael, quando a gente for gravar de novo, que a gente vai olhar o que a gente previu e a gente errou tudo, né? Ou não, né? Ou vamos não, acertar, né? vai acertar. Eu também acho. Também acho que vamos. Vou falar as minhas aqui então primeiro. Então, como eu já adiantei, eu acho que vai ter teses previdenciárias sendo debatidas e virando administrativo. Acho que isso vai acontecer, é um fato. A gente viu muito PiscoFins, ICMS, RPJ e não viu nada previdenciário. Tem muita tese previdenciária, tem Sistema S, tem terço de férias, que já estava sendo reaberta a discussão no STF, então acho que vai ter muita tese previdenciária virando administrativa. Porque previdenciária é algo que pesa no bolso das empresas. Então, quando eu pego uma base de cálculo, que eu tenho que pagar 20% de patronal, 5,8% de Sistema S,
mais 2, 3% dependendo da empresa de RAT, é oneroso ao contribuinte. Então eu acho que vai ter mexidas aí. Eu acho que reforma tributária não sai o ano que vem. Depois tu faz as tuas, mas eu acho que não sai. O ano que vem eu acho que não sai nenhuma. Ano de eleição, ainda mais que a partir do meio do ano começa mais forte, vai começar a discussão Lula, Bolsonaro, terceira via, eu acho que isso vai ficar de lado. Também acho. Acho que ninguém vai querer se complicar e se meter nesse assunto de reforma ano que vem. Também acho que a Receita Federal vai continuar, sim, essas operações de fiscalização. Vai ter forte o ano que vem. Esse ano a gente teve aí postos, concessionárias, cosméticos. Daqui a pouco vai ter mais de indústrias. Vai ter, daqui a pouco, varejo de supermercado, que é um segmento muito forte. Eu não vi nenhuma fiscalização forte do supermercado ainda. Pode até estar me mentindo. Tu tá com uma previsão parecida com a minha e eu vou Fala usar aí um termo então. diferente. Vai ser um ano de educação da Receita Federal. Eu acho que você vai receber uma cartinha da Receita Federal, não se preocupa, estamos aqui também, mas a tendência é que eles posicionem vários setores sobre qualidade de declaração, informação que não está batendo, etc. Eu acho que vai ser um ano que, por esse equilíbrio de teses sendo aprovadas para o administrativo e outras situações que já são benéficas ao contribuinte, a Receita Federal, por ser um ano de retomada econômica, não vai autuar as empresas de forma pesada, mas vai começar a trabalhar uma cultura de educação muito pesada. Né? Exatamente. Então não se assusta, vem comigo. Vai nas tuas. Essa para mim é a principal previsão do ano. Acho que a questão dos pagamentos rápidos da Receita Federal é uma tendência que vai se manter e vai ser aprimorada. Não se surpreenda, não posso te prometer ressarcimento rápido, mas eu estou com a percepção que a tendência seja para esse caminho. Nós temos clientes aqui dentro que estão recebendo em 6, 3 meses, é uma incógnita. Tem clientes que receberam restituição em 11 meses, outros em 6, outros em 3. Mas o que a gente vem acompanhando, o que o Nevar está falando aqui, está cada vez sendo mais rápido, né? Sim, muito mais dinâmico. Acho que é uma tendência natural a questão da educação pela Receita Federal. A questão de leis tributárias, não esperem grandes alterações para 2022, porque é um ano complicado, né? E não é porque é um ano de retomada econômica, isso influi, mas é porque é um ano de eleição, assim como foi 2018, um ano complicado para isso. E a gente tem essa tendência do STF pautando algumas situações do tributário, como as aprovações de teses que estão pendentes, é uma tendência também. Acho que são, pensando no tributário em si, 3 caminhos fundamentais de garantia que eu posso trazer assim de previsão. STF agindo na dinâmica tributária, Receita educando, buscando situações de ajuste e pagando mais rápido do que costumam pagar. Sim. Espero, né? E eu acho, se eu te desse um setor para receber algumas cartinhas no ano que vem, eu vou chutar, me perdoem se eu errar, mas eu acho que supermercado... Não, aí comércio, nós estamos no mesmo raciocínio. Daí eu vou chutar, porque é algo que movimenta muito a economia, consumo, é um varejo muito forte, as pessoas precisam se alimentar, precisam comer, e é um setor que eu vi em combustível, eu vi em veículos, eu vi em cosmética, lazer e eu não vi em consumo. Eu vi atacadistas, então é um caminho que está vindo para mercado, para varejo. E principalmente nota fiscal. Acho que a Receita Federal vai estar cada vez mais em cima de nota fiscal, cupom fiscal. Então, se vocês emitem XML de cupom, guardem XML. Não transmitam XML e deixa Deus dará. Não, guardem porque é um documento muito importante para conciliação das empresas de vocês. Mais algum tópico? Queria te dizer que em janeiro costuma acontecer, a Receita Federal posiciona, através do CARF, o padrão de regulamentação e fiscalização do exercício. Acho que a gente poderia, de repente, até tratar esse material para o meio de janeiro, final de janeiro, quando sair. Isso vai ser uma tendência... Programa de fiscalização, né? Vamos descobrir se nossas previsões estão mais ou menos aproximadas. Sim. Já em janeiro, né? Algumas, pelo menos, né? Mas se eu fosse chutar, seriam essas aí as principais do cenário econômico ano que vem. Eu acho que a gente está em retomada, está em crescimento, as empresas estão apresentando bons resultados, muitos clientes que a gente está pegando aqui, cliente grande que está em crescimento, se eu for comparar o faturamento aí de empresas que já fizeram revisão e estão fazendo de novo, elas cresceram 30%, 40% do seu faturamento, então está tendo um crescimento econômico. O crescimento econômico é mais impostos, então a gente precisa fazer uma revisão tributária não só para buscar crédito, mas para deixar a empresa num compliance. Então acho que agora sim, pensando, acho que outros 2 setores eu apostaria também. Construção civil, como sempre, acho que a construção civil vai ter movimentos muito pesados de fiscalização e os líderes de cadeia monofásica. Acho que é onde a Receita Federal está pecando se ela fosse pensar em fiscalização, apesar deles terem toda a pressão tributária, assim, eles
pensando em arrecadação, seria onde que eu iria em primeiro lugar. Então. E algum outro setor que receba bonificação. Exatamente. Posto recebe bonificação por mérito das distribuidoras, foi autuado. Concessionárias recebem bonificação das distribuidoras, das montadoras por meta, foram autuados. Os mercadistas recebem bonificação das grandes indústrias Então, alimentícias. É uma tendência bem natural isso aí. Eu acho que é um caminho empresas que recebem bonificação em dinheiro, perfeito. Eu acho que é uma tendência também a ser fiscalizado no ano que vem. Eu acho que isso valida muito o raciocínio do mercadista, porque eles têm volumes de bônus muito altos. Né? Acho que vai ser bem interessante de ver. E de estar ajudando vocês também, né? Óbvio, né? Sim, exatamente. Então, pessoal, encerrando por aqui, eu queria agradecer vocês estarem nos acompanhando no nosso novo canal da Estúdio Fiscal, então, nas nossas news da semana. Agradecer vocês pelo ano 2021. 2022 estamos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo local do YouTube, então nos acompanhem, fiquem ligados, curtem, compartilhem os materiais, aí divulguem, que é bem interessante, é bem bacana a gente estar sempre atualizado. Algum recado final vai, né? Eu quero te agradecer o convite, colocar à disposição o pessoal do Sudeste 2, quem quiser bater um papo, quiser trocar uma ideia, empresário quiser conversar conosco, os contatos estão à disposição, podem nos procurar, a gente está sempre aberto a conversar sobre isso. Estamos no Instagram, YouTube, acesse nosso Instagram, diariamente a gente lança notícias, lança vídeos, depoimentos de clientes, então é bem bacana, é bem legal. E venha fazer uma revisão tributária, se eu deixasse um convite para vocês aí. Muito obrigado aí, Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até 2022.